Boa noite, Genésio. Boa noite, tudo Tudo bom? bom, irmão? Tudo bem, graças a Deus. E aí, deixa eu virar, porque você tá com a câmera virada, né? Eu posso virar também. Espera que eu vou dar uma virada nela aqui. Espera aí, deixa eu só ajustar Aí tá bom. aqui. Aí tá filé. Tá bom aí? Então pronto. Então, Tá ótimo aí. Dá pra pegar aí, gente. beleza. Eita. Deixa eu ver aqui. Aí. Deixa eu ver se vai. Deixa eu ver se vai ficar melhor. Filé. Vou botar um peso aqui, né? Tá bom aí? Tá tranquilo. Perfeito. E aí, Bruno? O que é que traz aí você aí nessa época de coronavírus, nessa pandemia? Hum, Como é que rapaz, assim, como é que tá? tá sendo aí essa se virando aí nessa pandemia toda? Rapaz, assim, eu nunca fiquei tanto tempo em casa, né? Assim, um período considerável, né? E aí, cara, tá sendo um período de mudanças, né? Um período de muito aprendizado, né? Principalmente com relação às finanças, com relação ao dinheiro, né? Que muitas pessoas, infelizmente, por algum motivo ou outro, acabam se desesperando. Algumas outras pessoas, em função de circunstâncias, por determinação governamental, enfim, teve o contrato de trabalho suspenso, e isso já impacta na pessoa, no mindset da pessoa, na maneira que a pessoa pensa, poxa, será que amanhã depois eu vou ter meu emprego novamente? Né? Mas, na verdade, essa pandemia, né, veio, né, está aí, está existindo, e, na verdade, ela está revelando outros problemas, né, do ponto de vista financeiro, que vai para além, né, do que nós estamos vivendo e que nós vamos viver, né? E aí, na verdade, assim, a gente tem que deixar, nessas horas, bem verdade, que nós devemos, né, falar um pouco mais com a razão, por mais que seja, por um lado é fácil você dizer assim, agora a gente tem que pensar mais com a cabeça, né, tem que economizar, tem que repensar os gastos, enfim, né? Mas na verdade, assim, a gente tem que, nesse sentido, nessa circunstância que na qual temos vivendo, né, aproveitar oportunidades para mudar a maneira de lidarmos com o dinheiro, com as nossas finanças, né, estabelecer uma metodologia consistente, né, para lidar com ela diariamente, porque isso tudo vai passar. E aí a grande Verdade. pergunta é, qual é o aprendizado que nós vamos tirar disso tudo? Né? E eu, Aham. pelo menos, penso dessa forma. E vocês? Bruno, a gente, essa crise, né, veio para realmente nos tirar da zona de conforto, né? E como você bem esclareceu aí, você está me ouvindo? Dá para me ouvir? Tá meio, tá longe, mas dá para ouvir. Aí, Tá deixa bom. eu trazer um pouquinho mais pra perto. Pronto. Dá para ouvir agora? Dá pra ouvir aí? Dá. Pronto. Então, assim, de acordo com o que você, né, explanou na sua explicação aí do que você falou, realmente essa crise ele vai proporcionar medidas drásticas na vida das pessoas, né? Principalmente no setor financeiro. E surge nas pessoas que têm carteira assinada, surge a dúvida, né, se realmente ela vai continuar no emprego, né? Tendo aquelas pessoas que trabalham em shoppings, principalmente os setores, é um dos setores, né, mais atingido também, como de turismo, né, aviação, que está com mais de 80% da sua efetividade, da sua funcionalidade prejudicada, né? Então, assim, essas pessoas ficam com essa falta de perspectiva de quando isso vai voltar, né? Porque a questão Uhum. da aglomeração, né, é uma coisa muito perigosa nesse momento, né? Enquanto não existe uma vacina para esse problema do corona, fica meio complicado, né, você colocar pessoas dentro de aviões, dentro de estádios de futebol, em shows, né? Então, fica um pouco complicado. E aí eu queria trazer para esse debate a questão das pessoas se tornarem, saírem
da questão do CPF, né? Isso o senhor pode explicar melhor, para se tornar CNPJ, certo? O que é que eu prego nisso? Que você vai ter que sair da sua zona de conforto, parar de apenas ser funcionário, e além de ser funcionário, você tem que ser um empreendedor, certo? Você tem que juntar duas coisas ao mesmo tempo, porque se caso aconteça uma coisa que te tire de um deles, você tem o outro para manter uma renda, né? Então, o que eu tenho conversado com nossos amigos, a gente tem conversado, é referente a essa questão. As pessoas saírem do CPF e virem para o CNPJ, né? Elas empreenderem, elas serem força motriz, elas desbravarem o mundo que é cheio de questões que você pode trabalhar na área de tecnologia, que está crescendo cada vez mais, na área produtiva, né, na tecnologia artificial, né, na inteligência artificial, né, que tem crescido muito através dos aplicativos, que tem uma demanda, né, de desenvolvedores para desenvolver esses aplicativos. Então, as pessoas precisam sair, né, dessa zona de conforto e partir para esse empreendedorismo, né, para se ter duas rendas, né? Então, terminei com então é justamente isso que eu quero tocar aqui, né? Que o pós-corona é isso, é implementar na cabeça das pessoas que você precisa sair da zona de conforto e partir para o trabalho vindo de sua própria cabeça. Você precisa ver qual nicho que está desenvolvendo e você entrar. Você precisa participar daquele nicho que está se desenvolvendo, né? Porque o mundo está indo principalmente para a área digital. Você não vai poder, você não precisa mais se reunir, comprar escritórios para reunir pessoas, visto que você tem ferramentas hoje que você pode reunir mais de 100 pessoas, né? Tem o Zoom. O Zoom é ótimo. Que é muito mais, que é o famoso, tem sido usado por muitas empresas para reunir, melhor que o Skype. Então, tem essa necessidade da tecnologia, de você sair do mesmismo, né? Da sua forma atual de trabalhar, para a gente diversificar. Bruno queria falar uma coisa? Pegando o gancho aí do que vocês falaram, eu voto o seguinte, que a questão do pós-corona, né? Não só deixar do comunismo, que é fundamental para todo mundo se desenvolver, etc. E tal, a partir da questão, eu trabalho muito na questão de mindset. Eu acho que isso para mim é o que dá um resultado muito bom, né, a longo prazo para as pessoas. E em termos financeiros, claro que é possível que a pessoa ganhe 2, 3 vezes mais, mas desde que ela tenha entendimento de como ela usufruir do seu dinheiro da melhor forma, né? Eu tenho acompanhado muito forte, né, ultimamente, que as pessoas físicas, elas estão passando a ocupar mais volume na Bolsa de Valores do Brasil. Coisas que não vinha acontecendo, né? Eu pergunto, será que é a crise? Será que é o que o Genésio falou, será que é porque tem muita gente falando sobre mercado financeiro, a gente não sabe o que é, né? Mas, assim, o que vale levar em consideração esse evento aí pós-corona é a questão de se conscientizar do ponto de vista que você tem que ser um empreendedor nato, mas também você tem que conhecer da área de finanças, porque você tem que se resguardar para quando acontecer uma crise, porque ninguém estava preparado. Eu acredito que 90% dos brasileiros, em termos financeiros... Ninguém. Nem eu mesmo, né? Mas, enfim, eu peguei algumas considerações do que vocês falaram aí, em cima deles eu vou discutir. Vamos lá. Eu vou começar pelo mindset, né? Sim. A professora... Eu tô sem um livro aqui, senão eu vou botar aqui na live. Eu tô sem um livro, tá na mão da minha sobrinha. A professora... porque eu não sei a pronúncia, agora eu não tô lembrando. Tem um livro chamado Mindset, que é um novo modelo de se pensar, ou algo do tipo. Muito bom, recomendo fortemente a leitura. Né? Ele fala de mindset de crescimento e mindset fixo. Né?
Infelizmente, nós tivemos uma cultura educacional, né, em maior ou menor grau, que nos forçou a ter esse mindset fixo, né, principalmente com relação ao empreendedorismo. Aí já pego já o que Genésio falou, né? Opa, boa noite. Boa noite. O pessoal está dizendo, grande professor Bruno. Valeu. Então, você tem esse mindset, né, que, de certa forma, foi a estrutura educacional que nos forjou, né, principalmente a minha geração, né, de que você tinha que ter um emprego fixo, né, um trabalho fixo, ter sua casa fixa, ter um imóvel, né, aquela coisa, e aí pronto. Beleza. Né? Eu não nego, isso não está errado, não. Eu em nenhum momento eu digo que isso está errado. Mas eu digo o seguinte, olha, a gente tem que olhar para agir isso aí. Né? Ou seja, tudo bem, ter um emprego fixo bacana, ter uma renda recorrente, decorrente desse emprego é bom, você ter um imóvel é bom, mas por outro lado, e se aconteceu uma situação como essa, como está ocorrendo agora? Né? Sim. E agora, o que é que eu vou fazer? Será que eu tenho reservas suficientes financeiras para lidar com uma situação como essa? Né? Será que essa circunstância que nós estamos vivendo agora, será que não é uma grande oportunidade para a gente passar a investir na Bolsa de Valores, por exemplo? Né? Eu vou dar um relato meu pessoal. Eu estava conversando até ontem com alguns colegas, eu falei, rapaz, nesse período de coronavírus, assim, de forma consistente, eu nunca comprei tanta ação em toda a minha vida de investidor. Né? Enquanto a galera estava fugindo do mercado, eu estava fazendo o contrário. Eu estava entrando no mercado, né? Porque qual foi o meu racional? Eu em setembro, outubro, segundo semestre do ano passado, né? Eu estava percebendo que a Bolsa de Valores estava subindo de forma astronômica. Mas o que ocorria era o seguinte, não havia fundamento econômico que levasse a Bolsa a subir. Sim. Ou seja, a Bolsa estava subindo assustadoramente, né? Bateu os 100 mil pontos, né? Um recorde. Chegou Mas eu me perguntava... Sim, aí eu me perguntava, gente, qual o fundamento macroeconômico para que isso estivesse acontecendo? Né? Os agregados macroeconômicos brasileiros estão, né, numa situação periclitante, né, difícil, né? E aí você não entendia. Eu falei, rapaz, como é que a bolsa está subindo tanto, né? Se eu não tenho nenhum fundamento econômico que sustente isso, né? Aí o que eu fiz? Eu lá no finalzinho do ano, eu realizei boa parte das minhas ações. Realizei, vendi tudo. Né? Sim. Beleza, vendi. Chego agora, aí botei tudo na renda fixa. Quando tiver uma oportunidade, eu vou lá e entro com força. E foi o que aconteceu agora. Né? Assim, eu penso assim, mas aí chegou essa... Eu lembro mesmo que eu passei o carnaval na ilha, né? Na casa da minha sogra, dos pais da minha esposa. Eu tava voltando no ferry e tava louco lá na quarta-feira de cinza, querendo comprar sem internet, e lá com o home broker aberto no celular, né? Mas assim, eu tô aproveitando a oportunidade, né? E assim, aí beleza. Eu penso assim, eu nunca comprei tanta ação, assim, de uma quantidade significativa como agora. Mas por quê? Por que eu falo isso? Por que eu tô comprando, tô fazendo isso agora? Né? Porque como você prepara uma casa, né? Você vai preparar uma casa. Você tem que... Bruno falou que eu também. Bruno foi um colega meu lá da época da faculdade, e ele está dizendo que também comprou muita ação nessa época. Agora, quando você monta uma casa, você tem que ter o fundamento, a estrutura, né? E essa estrutura passa pela organização das suas finanças, né? Então, eu estruturei a minha casa. Eu venho estruturando. Não vou dizer que está estruturada ainda, né? Porque se eu disser que não está estruturada, eu seria eu estaria mentindo, né? Mas eu venho ao longo do tempo, eu venho estruturando essa casa, né?
Hoje eu posso dizer o seguinte, hoje, graças a Deus, assim também por conta das minhas leituras, dos meus livros, dos meus estudos, dos cursos que eu vou fazendo, né? Até pela minha formação, e para levar isso para a sala de aula para os meus alunos, eu preciso, né, tá embasado, né, na ciência contábil, que no caso eu sou contador, preciso estar embasado em algo, e no caso esse algo é a ciência contábil. E eu precisei estruturar essa casa. E hoje eu consigo, assim, hoje a crise tá aí? Tá. Beleza. Tá aproveitando ela? Tô. Né? Em que sentido? Né? Tô comprando ação mais do que um louco. Tô estudando pra caramba, né? Tô montando meus cursos, né? Que eu tenho um treinamento, né? Eu ensino as pessoas a organizarem suas finanças através da contabilidade, né? Muito Eu não bom. foco, Pessoal que tá porque na na live. verdade, assim, as pessoas falam assim, muitos estudiosos de finanças pessoais, de educação financeira, falam o seguinte: olha, eu preciso organizar as finanças, de fato, né? Agora o problema é que como fazer isso, né? Eu vou muito por procedimental, por passo a passo, né? E aí eu me valendo da ciência contábil, né? Eu utilizo as técnicas dela, né? Para organizar minhas finanças, né? E foi isso que permitiu que até agora, graças a Deus, eu esteja, né? Em maior ou menor grau, né? Passando, né? Fez o curso de trade para aprender. Nick, não, eu não faço trade, né? Não faço trade, não. Eu sou fundamentalista, né? Eu sigo a filosofia fundamentalista do Vale Wrestling, né? Porque eu prezo muito por aquilo, pela minha formação, né? Se eu sou contador, eu preciso me valer da minha formação senão eu vou jogar meu canudo no lixo, Eu opero né? trade. Eu opero. Bruno, não, mas aí é filosofia, cara. Eu não tô dizendo que tá certo ou tá errado, não. Mas Mas, assim, você eu não acho tá que um errado, complementa o não. outro. Um complementa o outro, né? Verdade. Mas, É, uma coisa que eu ia fazer uma ressalva, quando você falou que a bolsa chegou a 100, 120 mil pontos, eu realmente também não tinha visto nenhum fenômeno macroeconômico, muito pelo contrário. não havia, gente. Aí eu Eu pergunto, tava vendo rapaz, muita bagunça, e aí eu lembro até que eu falei, cara, se eu tô aqui 120 mil pontos, eu tenho que deixar a posição vendida. Aí passou um dia, bolsa 13 mil, 113 mil. Eu falei, olha, é estranho. Do nada o circuit break. Pronto, eu falei, agora sim a coisa. Aí foi quando estourou a questão do coronavírus, né? Então, exatamente, assim, exatamente. ser investidor, na verdade, porque assim, existe uma dualidade muito grande para quem é investidor e para quem é trader, né? Uhum, Quais as dicas essenciais para inovar da bolsa? Peraí, Mônica, eu já respondo sua pergunta. O que acontece? uhum, Eu respondo duas coisas. Que é uma dualidade muito grande em quem é investidor a longo prazo e quem é trader, né? Eu já vi esse problema que acontece. Mas, na verdade, eu acho que assim, que se você tem um mindset que você consegue gerar renda para você, porque no caso o trader é meu trabalho. Eu trabalho como trader, né? Mas eu determino o capital daquele montante que eu fiz para perder dentro da bolsa e determino um outro montante para que eu faça meus investimentos. Não significa que eu não vou proteger. Né? Então, assim, se proteger também dentro da Bolsa de Valores é possível, porque eu vejo muita gente falando assim, meu Deus do céu, como é que ações é um negócio volátil, eu vou perder dinheiro. Não, gente, é só vocês saberem como é que isso acontece, quais são os processos, as suas análises fundamentalistas, que você não perde dinheiro, muito pelo contrário, você ganha, né? Se eu só responder a pergunta do Boni, qual é a dica essencial para um novato na Bolsa de Valores? Mano, estuda, velho. Estude. Ser sincero, o que você puder consumir de cursos bons, estuda, certo? É o que realmente vai te dar resultado. E você pegar tudo que você aprende em um curso, abre o simulador, velho, e vai treinando. Tudo, tudo. Porque, na verdade, trade não é você adivinhar o que acontece, porque ninguém vai fazer isso. Você estuda as correlações dos preços e, de forma indireta, você tem uma projeção de onde é que ele vai parar. Basicamente isso. Eu queria fazer uma ressalva, né, nessa área de trading, nessa área de investimentos. Para quem não entendeu ainda, eles estão falando da área de ações. Né? Ações é a menor parte de uma empresa. Né? É como se você estivesse comprando uma empresa, certo? Virando sócio dela
por uma porcentagem, né? Então você acaba virando sócio dela. Então, o que eu indicaria para quem está querendo começar como trader é você estudar a empresa, principalmente no momento que está hoje, né? Você vê qual a empresa que vai sobreviver. A empresa que está listada na Bolsa de Valores vai sobreviver ao coronavírus? Se ela sobreviver ao coronavírus, logicamente você precisa comprar ela com valores baixos para você ter um rendimento quando ela voltar a operar no seu funcionamento normal, antes de corona, né? Então, é basicamente isso. Você estudar as empresas que dão produto, que dão retornos, né? Você investe para você, na verdade, a questão do trader é você comprar barato uma ação para vender mais caro. Mas o objetivo mesmo é de comprar. Eu queria falar referente à questão dos dividendos. É você ganhar partes do lucro da empresa, né? E você ganha anualmente parte do lucro da empresa conforme proporcional àquilo que você investiu, né? Então, eu indico, é bom não indicar, mas procure empresas que estejam desenvolvendo na área de petrolífera, na área de minério, né? De então, consumo também. De consumo, né? Áreas que passam o tempo, né? E ela só tende a crescer por causa do consumo. As pessoas consomem ela o tempo todo, né? Então, pesquise sobre isso, área de petróleo, área de minério, né? De consumo, como o Bruno falou, agropecuária, bebida. Então, eu não indico até um momento empresa de turismo, empresa de viagens, né? Porque elas estão com tendência de queda, né? Então, a gente não sabe quando é que ela vai voltar realmente. As previsões para viagens turísticas para 2021, né? Mas, então, se você quer ser um empreendedor de longo prazo, seria interessante, né? Mas, no momento, você está aprendendo, você tem que investir com um pouco mais de segurança. Eu oriento a investir em renda fixa, certo? Eu comprar um tesouro, né? Eu, particularmente, eu não entraria... eu sou conservador, mas eu não vou chegar para falar para vocês investirem na área de ações no momento, que está um pouco conturbado, né? Mas fica a dica aí. Ô, Bruno. Oi. Dentro da sua carteira, e dos seus estudos contábeis, o que é que você busca ali seguir? O que é que você busca ali ter como padrão, como base para você ter uma determinada, digamos assim, ter uma determinada noção do que você vai fazer no momento, né? Bom, eu sigo, eu monto, eu tenho um... Como é que eu faço? Né? Meu processo, meu racional para comprar, verificar se uma ação ela vale a pena entrar na minha carteira ou não. Né? Eu basicamente utilizo 17 critérios. 17. Né? É bastante. 17. Primeiro passo da governança. Primeiro é a governança. Né? Primeiro passo, eu verifico a governança, eu verifico se é uma empresa que tem uma boa governança, né, como é que está o conselho de administração, a qualidade desse conselho de administração, né? Aí eu vou para free float, né, no quantidade de negociações, né, tag along, né? Aí eu vou partindo para esses critérios de governança, beleza? Passou nos filtros, né? Se não passar em todos, tudo bem, né? Aí eu vou para outros critérios mais já contábeis, né? E aí eu vou comparando, né, os indicadores contábeis dessa empresa com seus pares, né? O que é que eu faço? Eu faço uma análise comparativa, né? Ou seja, tem um CPC, que é o pronunciamento contábil básico, CPC 00, que tem uma característica qualitativa de melhoria chamada comparabilidade. Essa comparabilidade diz o seguinte: olha, você tem que comparar os seus pares com os seus pares. Não adianta eu comparar, por exemplo, Bradesco com o posto de gasolina aqui perto da minha casa. Não dá para comparar, né? Então eu tenho que comparar com os pares. E aí eu verifico, dentro desses 17 critérios, né, se essa empresa ou qual conjunto de empresas se sai melhor dentro desses critérios.
Uhum. Uma vez, digamos, eu conseguindo selecionar ali 2 ou 3, aí eu vou para um outro estudo. Qual é esse estudo? É persistência dos lucros, persistência e qualidade dos lucros, né? Não É. adianta a empresa ter lucro, né? Sim, Mas eu preciso saber qual é a qualidade. Como eu falo de qualidade de lucros, é o seguinte: se aquele lucro decorreu da venda de um ativo, né? Para mim isso não é qualidade de lucro, né? Isso não é sim. um bom indicador para mim. A empresa ela precisa ter persistência de lucros e boa qualidade, ou seja, como eu falo de qualidade de lucro, eu quero dizer o seguinte: olha, a empresa ela tem lucros decorrentes do seu negócio que está consistente ao longo do tempo, né? Uhum. Beleza. Tá nisso aí. Eu gosto de empresas com endividamento baixo. Para mim, muito embora o endividamento seja até certo ponto é interessante, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, o endividamento, né, quando bem concebido, ele é bom, né? Sim. E eu olho o endividamento, eu olho retorno sobre ativo, retorno sobre patrimônio líquido, verifico o valor justo, né? E aí chego na empresa. Beleza. Então, fechando esses critérios, Sim. tá. Aí vou dar um exemplo do que eu falei um dia desse. Eu comprei a Trisul. Trisul foi a empresa que me deu o maior ganho assim em swing trade na bolsa. Eu comprei ela a um preço médio de R$ 3,96. Eu fiz o preço médio de R$ 3,96. Vendi ela no final do ano passado, lá pro dia 27, 28, vendi a 15, 16, ou seja, naquela época em que todo mundo não tinha fundamento macroeconômico que justificasse o crescimento da bolsa, eu peguei, eu falei, olha, tá na hora, viu? Tá na hora de dizer tchau. Pronto, já fui. Mas aí, voltando ao caso, beleza. Para eu É. chegar nesse nível, é porque eu arrumei a casa, né? E Mas aí, você esse arrumar... estudou os eventos. Hã? Você estudou os seus Não, eu fundamentos. estudei os eventos e eu já tava, eu já queria já me livrar dela com a minha carteira, né? Porque eu não tinha razoabilidade, ela tá na minha carteira, né? Eu fiz pra fazer um swing mesmo, peguei, vendi e aí guardei o dinheiro, né? Aí realizei e fiquei lá, botei tudo na renda fixa, né? Surgiu agora, aí comprei empresas agora de dividendo, que é meu foco. Eu gosto de foco em renda passiva, né? Eu gosto de tentar lá na frente, né, ter uma renda passiva que me dê a tão sonhada ou a tão chamada, né, pelos educadores financeiros, para quem estuda isso mais aprofundado do que eu, a independência financeira. Não para mim, mas para minha família, né? Porque eu faço todo esse racional aí financeiro, estudo e tal, para permitir, pelo menos do ponto de vista patrimonial, um maior conforto, não para mim, mas para a minha família, né? E aí eu Uhum. parto da ideia do seguinte: é, primeiro é você mudar esse mindset, essa maneira de você lidar com as circunstâncias, pegar o que Genésio falou, sair do CNPJ, do CPF e ir para o CNPJ, e vou mais além, né? Nós temos uma atitude empreendedora, né, nesse país, né? Depois do pós-coronavírus, vai ter oportunidades aí inúmeras de negócios, de empreendimento, né? Ou seja, na verdade, nós estamos numa sociedade que consiste em fazer o seguinte: qual o problema que você tem e qual a forma que eu tenho para resolver esse problema, né? Vai Aham. ganhar dinheiro quem consegue resolver problema, né, das Exatamente. pessoas, né? Qual tipo de problema eu tenho? É, eu posso ter inúmeras demandas, né? E existem inúmeros problemas que as pessoas têm, Por isso a né? gente aqui resolveu desenvolver a Poupe Mais. Te conto a É, história daqui a pouquinho. eu tô agora criando uma empresa, né? Estou criando uma empresa de ensino de contabilidade porque eu entendo que a é, Eliciana, sim, sim, Eliciana, Elciana, sim, assim, porque a bolsa está muito barata, ela está muito barata, mas eu diria o seguinte: eu não recomendaria que a pessoa fosse para a bolsa de valores, para a renda variável, sem contudo entender as regras do jogo e sem ter os fundamentos Elciana e sem ter a casa arrumada.
Como eu falo de casa arrumada, é você ter a sua organização financeira, né? Já tá tudo ali, tudo organizado, tudo estruturado. Eu acho que quando você tem esse fundamento estruturado, aí você pode ir ganhar voos mais altos. Porque numa circunstância como essa, você tá com cento e poucos mil pontos, a Bolsa de Valores chegou a ter 120, salvo o melhor juízo. E de repente ela cair, né? Ou seja, o que vai se sustentar é o que vai fazer você se manter, certo? Assim, o que eu acho... Aí, o que é que eu acho é o seguinte. Eu acho que você tem que arrumar casa no primeiro momento. Arrumar casa como? Verificar seus gastos, como é que tá, reestruturar ele, né? Reorganizar a sua vida, aproveitar esse momento, né? Para rever daqui para frente como é que vai ser meu padrão financeiro, meu padrão de consumo, né? Porque infelizmente vivemos numa sociedade que privilegia o consumo, né? E que focaliza muito aquilo. Olha, você é aquilo que você tem ou é aquilo que você consome, né? E agora isso está demonstrando que isso aí é uma verdadeira balela, né? E aí, partindo dessa premissa, eu penso o seguinte: eu acho que é o momento de nós repensarmos isso, né? Repensarmos nosso padrão de consumo, nossa maneira de lidar com as finanças, com o dinheiro, né? Fazer esse trabalho de base, esse trabalho de chão, de fundamento, né? E a partir daí, ganhar voos mais altos. Porque eu penso no seguinte: empreender é bom? Eu agora que eu estou empreendendo, porque agora eu falei, não, agora eu vou dar voos mais altos na minha carreira profissional, né? Mas assim, eu tenho o meu dever de casa relativamente pronto. É como você passasse o dever de casa para casa, né? A professora passasse o dever, né? Você já tenha feito o exercício, né? Assim, digamos, lá na época da quinta série. E falta agora você mostrar a sua mãe e passar a caneta. No meu caso, fazendo um paralelo bem grotesco, seria isso aí, né? Mas eu acho que é importante a pessoa montar a sua estrutura, aproveitar essa pandemia, né? Para rever forma de resolver problema das pessoas, né? Porque o que dá certo mesmo é efetivamente você pensar no seguinte: olha, qual problema as pessoas têm e de que forma o meu saber, o meu conhecimento ou aquilo que eu não sei, né, passo a saber para resolver o problema das pessoas. Eu acho que isso que é importante. Mas diga que você vai fazer um adendo aí, eu acabei falando mais do que a nega do leite. Fala aí. Referente a isso, né? As pessoas perguntam, é o melhor momento para investir, quais ações que eu vou investir e tal. As pessoas, elas justamente não procuram isso, quer fazer o dever de casa, né? Quer fazer a base, né? Estudar aquilo. Justamente a questão da queda da bolsa, além da questão do Covid, teve também a questão de falta de conhecimento. Eu posso te dizer o seguinte: a taxa Selic, no período de 2014 a 2016, mais ou menos, ela estava no valor de 14,25. Ela bateu um pico altíssimo, ou seja, as pessoas que estavam alocadas na renda fixa estavam com um retorno muito bom. Ou seja, valia mais a pena você ficar na renda fixa, porque você tinha uma garantia, você não corria o risco de perder dinheiro nas ações por causa da volatilidade dela. Então, as pessoas estavam focadas na renda fixa, porém, a taxa Selic foi caindo, chegou a 3,25 atuais, né? Então, ano passado ela estava batendo 5,0%, 5%. Então, não valia mais a pena manter o dinheiro na renda fixa, porque a inflação estava comendo, né? A inflação estava 4,5, né? 5 ou 6, ou seja, você mantinha o dinheiro na poupança ou na renda fixa, você estava perdendo dinheiro. Então, teve-se uma demandada da renda fixa para a renda variável, de jovens que estava sendo funcionado por influenciadores, né? Falsos influenciadores que estão aí, né? No YouTube vendendo cursos, né? Dizendo entre no mercado de valores, achando que é fácil, vendendo facilidade. Vendendo facilidades, e aí as pessoas pagavam um curso de R$2.000, achando que as pessoas, induzindo as pessoas a comprarem ação,
E aí, quando chegou, né, virada de 2020, todo mundo na expectativa de que as ações iam subir cada vez mais, com aquela perspectiva do mundo todo crescer, aí tomou um baque, né? Ou seja, pegou todos, né, pelo pé e jogou para cima. E o que aconteceu? E muitos ainda desses influenciadores, né, de youtuber, ainda mandou as pessoas saírem da posição, ou seja, mandou vender as ações em queda, ou seja, contradizendo totalmente o ensinamento. E oferecendo criptomoedas, ainda teve essa questão aí, eu não queria falar, né, porque Elciana, ela falou oferecendo criptomoedas, realmente, Elciana. Da cripto, eu vou comentar uma coisa engraçada daqui a pouco. Então, mas... Só para concluir. Concluir. Então, teve diversas pessoas, né, diversos influenciadores que venderam sonhos, né? E aí, então, foram várias. Então, quando chegou na virada de 2020, as ações quebraram, esses influenciadores mandaram vender as ações, as pessoas alocadas em valores altos e mandaram vender as ações quando elas estavam em queda, ou seja, praticamente as pessoas em modo iniciante, pessoas com 2, 3, 4 meses de mercado, perderam praticamente todo o dinheiro. E quando você percebe que a queda é acentuada, no mercado, a bolsa de valores, está acentuada cada vez mais, é porque está tendo demandada de investidores. E muitos analistas financeiros falaram isso, olha, isso é demandada, certo, de novos investidores por falta de instrução. Ou seja, pessoal, investir é bom? Quer ter um retorno? Sim. Mas faz aí, ó, o que o professor está falando, ó, estudar, fazer o seu dever de casa, né? Passo a passo, conhecendo cada tópico da empresa, para assim você colocar um dinheiro. Ainda mais que as pessoas, né, de baixa renda, de renda média, né, querem entrar nesse mercado, né, mas não tem um apoio, né? Geralmente a classe alta já tem um pai que indica uma corretora, já tem um corretor amigo que já diz as empresas corretas para investir. Então, aqueles iniciantes, aquelas que nunca tiveram contato com o mercado financeiro, tenham cuidado, né? Vamos um pouco mais devagar. Deixa eu só posicionar uma coisa, Bruno, o que você falou, né? Eu vou até te fazer uma perguntinha daqui a pouco. Pois não. O que é que acontece? Você falou, pô, eu arrumo minha casa, eu faço o meu dever, eu estudo, eu faço isso, né? E o que, na verdade, eu observei é que, assim, nesse período inicial de crise, pegou muita gente desprevenida. A princípio, de ponto de vista, vamos falar aqui do ponto de vista financeiro, né? E isso levou em correlação, como a Luciana falou aí, poxa, eu vi muita gente fazendo pirâmide, eu vi muita gente oferecendo Dream Jiggers, eu vi muita gente oferecendo aqui Binary Bit. Eu vou falar o nome das empresas porque eu conheci todas elas, conheci os donos, inclusive, né? Então, assim, vendendo o sonho de rentabilidade. Porque muita gente, eu tenho certeza que se frustrou, que perdeu dinheiro, porque assim, não teve conhecimento financeiro para enxergar que aquilo ali não era um investimento. Mas sim, você está alimentando um sistema que, na verdade, ele é fajuto. Ele não funciona. Porque, gente, comprar criptomoeda, você compra na corretora. Você não compra em uma empresa intermediadora que põe muita gente para dentro para você poder ganhar dinheiro. Não é assim que funciona. Abrindo na pergunta lá para eu fazer. Então, assim, Bruno, eu acredito assim, que muitas pessoas terminou assim, perdendo muito dinheiro no início da crise por não fazer o que a gente faz, que é estudar, né, as etapas, que é aprender, né, como analisar, como organizar suas finanças, né, e, infelizmente, perderam dinheiro. Não tem muito o que fazer, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Vá, faça. Diante do Covid-19, né, eu queria que você explicasse se você enxergar esse momento como um momento muito bom para uma oportunidade de elevação financeira, né? E eu queria saber, na verdade, eu quero fazer uma pergunta em específico, né? Qual é a sua percepção após o Covid-19 com relação às finanças pessoais? Né? De tudo Beleza. que você falou. Tá, deixa eu fazer
Fazer um salve aí para mestre Zé Ronaldo, né? Meu amigo e irmão, né? Tá aí nos ouvindo, né? Um cara que sabe muito mais de finanças do que eu, de investimento, de ações, né? Eu, na frente dele, eu sou uma formiga, né? É como se fosse Davi e Golias, né? Tá aí, tá ouvindo a live, né? Tamo junto, irmão. Bem, cara, assim, após o Covid-19, provavelmente o mundo não vai ser mais o mesmo, né? Sim. Não vai ser mais o mesmo na relação de trabalho, creio eu que não vai ser mais o mesmo. Nas relações de negócios, né, não vai ser o mesmo. Né? E aí eu passo a seguinte reflexão: de que forma nós podemos nos posicionar diante disso tudo? Né? Bem, o que é que eu estou pensando diante disso tudo? Primeiro passo é que, em termos de negócios, o digital vai explodir. Né? Os negócios digitais. Né? Principalmente na área de educação. Né? Assim, na área de streaming, né? Que tá tendo live disso, daquilo. Eu acredito que os artistas, creio eu, que vão enxergar uma oportunidade aí para fazer seus streams, né? Para fazer seus shows ao vivo pelo YouTube ou por alguma outra plataforma, não sei, né? Enfim, né? Eu entendo também que empresas que trabalham com negócio de comércio, de roupa, né? De produtos, né? Eu acho que eles também deverão sair do offline e ir para o online também, né? Fazer uma extensão do seu negócio no online, né? E para as pessoas físicas em geral, eu penso o seguinte: eu acho que é a hora de a gente arrumar a casa, né? Volto sempre a insistir nessa ideia, né? De arrumar a casa, né? Porque ninguém, por exemplo, vou dar um exemplo meu pessoal. Né? Eu tenho estruturado minha reserva de emergência. Para quem não sabe, o que é uma reserva de emergência? A reserva de emergência é aquele recurso financeiro que você deixa guardado, né, numa aplicação de renda fixa de altíssima liquidez para quando, né, no bom baianês, qualquer perrengue acontecer, né, você possa se valer desse dinheiro para fazer face a esses problemas, essas circunstâncias que pode vir a advir. Sim. Beleza. Beleza, surgiu o coronavírus, né? Aí a galera, poxa, e aí tal, é aquela questão de emprego, tal, etc, etc. Mas assim, se a pessoa, né, independente da circunstância, já tivesse esse mindset, eu falei, olhe, a responsabilidade pelo futuro cabe a mim, né? Eu vou fazer até um adendo rapidinho sobre essa reforma da Previdência, somente para a gente explicar. O texto que foi aprovado da reforma da Previdência, em miúdos, quer dizer o seguinte: olha, a responsabilidade pela sua aposentadoria cabe a você, pessoa. O grande recado do governo federal foi esse: cabe a você fazer sua previdência. E como é que você vai fazer essa previdência agora? Através da educação financeira. Né? Você mudando esse mindset, se estruturando suas finanças, enfim. Ah, Bruno, mas eu não sei, eu ganho pouco. Cara, né? Não é justificativa. Né? Que hoje tem YouTube, tem Facebook, tem Google, né? Enfim. Mas voltando ao caso, aí então seríamos o seguinte: eu acho que deveria se arrumar a casa, né? Vai haver oportunidades, vai surgir demandas depois desse coronavírus, né? Vai surgir problemas, as pessoas vão ter problemas, né? Dos mais variados, né? Eu só listei alguns, principalmente no contexto do online, né? Quando eu falo do online, dos serviços na internet. Assim, por exemplo, assim, olha, eu tenho um negócio de calçados, né? Será que não seria interessante agora também eu ir para o offline, para o online? Será que eu, enquanto um empresário, por exemplo, será que eu não deveria, né, já reestruturar minhas finanças, né, para fazer face a possíveis problemas que hão de existir no futuro, se eles existirem? Né? Muito bom você Na falar verdade, disso. você agir com prudência. Né? Eu acho que esse momento agora que nós estamos vivendo, né,
reforça a ideia da prudência que nós precisamos sempre ter ao longo de nossas vidas. Eu não falo não só na vida financeira, mas de todos os aspectos dela, né? Eu acho que é importante. Agora Sim, sim, fale, Bruno. você falou muito da pessoa jurídica aí. Só tirando, você, como é que, dentro da contabilidade que você atua hoje, como é que você acha que as ferramentas contábeis podem ajudar uma pessoa jurídica a organizar o caixa dela para que ela tenha um retorno, né? Assim, uma reserva de emergência para poder utilizar nesse momento e não ficar me desesperado procurando o banco para poder socorrer, que eu me empreste, me contrata juros caros. Como é que Beleza. a contabilidade consegue ajudar o empresário nisso? Bom, o contador, nesse contexto, ele deve ser o grande amigo dos negócios, né? Não é à toa que eu tenho que reconhecer que o conselho nosso aqui, o Conselho Regional de Contabilidade, aqui do estado da Bahia, está fazendo um trabalho muito bom nesse sentido, né? Tenho que deixar isso registrado, né? Bem, a contabilidade, ela dispõe de técnicas, dispõe de ferramentas, dispõe de meios, né? Que eu posso aplicar tanto na pessoa jurídica, né? Mas só que nós pensamos, como a gente pensa em contabilidade, nós pensamos somente em pessoa jurídica. Mas aí vem lá nos idos de 1997, vem o cara lá do Havaí, Robert Kiyosaki, né, autor do livro Pai Rico e Pai Pobre, e fala, não, né, eu posso pegar a contabilidade, eu posso me valer das ferramentas contábeis, né, e aplicar para a pessoa física, né? Ou seja, e ele falava o seguinte, olha, o pleno conhecimento de contabilidade é o que vai te dar, né, vai te tirar a miopia, né, sobre as suas finanças. Então, é através da contabilidade, né, das suas ferramentas, né, que ela dispõe, que vai te dar isso, né? Aí eu vou muito mais para a questão educacional, né? Aí voltando àquele discurso que eu estava fazendo anteriormente. Nós não temos educação financeira no nosso país, muito embora o governo agora já esteja fazendo algumas iniciativas, né, no sentido de promover a educação financeira nas escolas, mas nós não temos, né? Nós viemos de uma cultura que o quanto mais você gastar, quanto mais você consumir, melhor, né? E aí a gente vai vivendo nesse bolo, vai vivendo nessa bola, né? Mas, contudo, porém, todavia, eu pergunto, e o amanhã? Né? É porque eu não estou com os dados aqui, mas tem uma pesquisa, né, de uma revista norte-americana que mede o nível de alfabetização financeira. No curso que eu faço, né, que é Finanças Pessoais de A a Z, eu faço essa medição do nível de alfabetização das pessoas, alfabetização financeira. E a alfabetização financeira é o quê? É você ter conhecimento financeiro, ou seja, você saber suas receitas e suas despesas, né? Você ter atitude financeira, ou seja, com essas receitas e suas despesas já controladas, o que é que eu vou fazer com isso? E atitude, né? Ou seja, seria a tríade chá. Conhecimento, habilidades e atitudes que formariam a tríade da competência. Da competência. Tá. Aí, essa pesquisa, essa pesquisa mediu o nível de alfabetização financeira das pessoas, né, ao redor do mundo, né? E o Brasil, infelizmente, ficou muito lá atrás, né? O que se destaca são países como Austrália, né, Nova Zelândia, Inglaterra, como sempre, infelizmente. E aí, nesse caso, isso torna-se muito latente, né? Que a grande pergunta é como é que nós queremos ter um mercado financeiro robusto, né, se nós não temos educação financeira? Sim. É um negócio meio, assim, incongruente, né? Incomum, né? Assim, que não se conversa, né? De um lado você quer ter uma robustez no mercado financeiro, mas não temos educação financeira, sempre quer. Pois é. Sempre aplica no churrasco, né? Mas fazer o quê? Isso é verdade. Mas é isso. Mas aí você... Ô, Daniel, e aí, cara? Daniel, um amigo meu lá de Gandu, tá aqui conosco, né, nessa live. Ótimo, né? E aí você tem essa disparidade, né? Porque eu tenho uma reforma da Previdência que jogou para você, para o indivíduo, olha, agora que vai depender da sua aposentadoria é você. Até no serviço público tá assim agora, né?
Quando em 2013 foi findado para quem é servidor federal, né, servidor público federal, o FUNPRESP está dizendo o seguinte: olha, sua aposentadoria depende de você. Eu, particularmente, eu sou extremamente a favor disso, né? Porque esse Assim, tiro, como o G10 aqui falou, né? Exatamente. Você sai daquela questão assim, ó. Você tá falando de churrasco, que é importante também. Você sai daquela coisa, eu deixo lá e o governo me paga. Né? É sempre assim. E aí eu não preciso me preocupar com rentabilidade, como é que olha a finança, como é que meu dinheiro vai cair. Eu quero meu dinheiro. O pessoal só se preocupa com isso. É o dinheiro que é visível, né? Não se preocupa com o dinheiro futuro. Então. Dinheiro imediato, né? É o imediato, é o visual, né? O presente, é até o que está na mão. Tem um dizer muito, muito forte, né? Que eu não lembro de onde foi na internet, eu não lembro quem foi o autor, mas dizem que dinheiro na mão de quem não sabe administrar é uma brasa viva, entendeu? Uma brasa. Porque quando está na sua mão, quando você recebe o dinheiro, você quer passar ele. Porque, tipo, como se fosse uma energia repulsiva, como se você fosse uma carga positiva e o dinheiro fosse uma carga negativa, que você deveria se livrar dele. Muitas pessoas têm medo do dinheiro, né? E de certa forma, demonizam o dinheiro, né? Verdade. Então, para se quebrar essa questão, né, demora um pouco, né? Começamos há pouco tempo, logo após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? Que foi onde surgiu a ideia da criptomoeda, do Bitcoin, né? Para não precisarmos de ações bancárias de bancos, né? E aí foi crescendo a necessidade de a gente estudar sobre banco, porque até então, quem era instruído na área de banco era pessoas que gostavam realmente de números, né? Que achavam interessante, que gostavam de fazer conta. Então, hoje, como o Bruno aí falou, o governo está forçando você a cuidar da sua vida financeira. Você hoje vai pagar, né, durante 30, 35 anos, dependendo do tempo, dependendo de quando você começou a trabalhar, você pode se aposentar até com 60, 70 anos. Então, você precisa parar de depender do governo, né, e aplicar seu dinheiro de uma forma correta para que você veja um valor maior, para que você tenha condição de viver. Próprio também, velho. Eu acredito muito que se você investe no seu conhecimento, você com certeza vai deixar de depender de qualquer outra pessoa. Né? E acho que isso é uma cultura do brasileiro em si. Eu falo, né? Tem vários outros países com o mesmo problema, mas eu sou brasileiro, tenho que falar do brasileiro. Né? O nosso objetivo é orientar nossos amigos, nossos parentes, os próximos, a ter uma condição melhor, né? Porque nessa crise mesmo eu vi vários amigos em situação vexatória, pessoas pedindo emprego, dizendo que está passando fome. Então isso é uma coisa pesada de se ouvir, né? Então, que esse medo de cuidar do dinheiro, esse medo de se capacitar para trabalhar com o dinheiro, né? Que isso venha a diminuir, né? Vamos fazer um estudo melhor, se embasar melhor, para que você possa viver com mais liberdade. Tem outro dizer também, no meio financeiro, que diz assim... Zé, peraí, você... não, beleza. Não é porque Zé Ronaldo falou aqui que estava sem som, mas o som dele voltou. Pode continuar, Genésio. Tem um dizer também no mercado financeiro que ser rico não é apenas ter dinheiro, é ter liberdade, certo? Então, aquela coisa que... Sim, continue. Então, e eu concordo muito com isso, porque você ter liberdade para você viver, principalmente, é a coisa essencial da vida, né? E às vezes a gente corre atrás daquele dinheiro ali, porém a gente não tem um tempo, né? A gente, então, precisamos, a riqueza que devemos buscar é a riqueza da liberdade. Temos liberdade, né? Para proporcionar uma vida mais confortável, né? E assim, e de nada adianta, só acrescentando o que o Genésio falou,
falar aqui com o Harold. Harold foi meu colega da época de escola lá do Educandário, em 94 a 97 nós estudamos juntos. E até hoje nós temos contato, né? Harold, precisa vir aqui em casa, cara, pra gente beber água, né? Tomar suco. Mas enfim, né? Zé Ronaldo falou do Dividend Day. Dividend Day é uma festa que a gente faz. Quer dizer, na verdade, a gente se encontrava para tomar cerveja e tal. Mas, assim, de nada adianta você acumular riqueza sem você permitir que você possa ajudar o seu semelhante. Né? Ajudar o mundo onde você está vivendo, a sociedade. Eu acho que você acumular riqueza é bom, mas de nada você adianta acumular essa riqueza sem, contudo, você olhar para o seu semelhante, né? E aí, eu acho que isso que é importante, né? Você pegar ajudar as pessoas de alguma forma, né? Seja através da educação, né? Seja numa situação que a pessoa esteja passando ali, dar uma ajuda financeira, né? Eu acho que na medida em que nós fazemos isso, o mundo melhora, né? Assim, E o Covid diz isso, porque, né? hã? O Covid está mostrando isso, que a união, Tá mostrando isso, né? né? Exatamente, Doação de né? produtos, de alimentação, o governo, né? Cedendo abrigos para as pessoas de rua, né? Cedendo abrigos Uhum, para os médicos e enfermeiros que estão na frente de combate, né? Então, para eles não terem que voltar para casa, porque ele é um vetor muito uhum, potencial de disseminação do corona para os familiares. Então, a gente vê, né, que a união, quando a gente se une, quando as pessoas se unem, a gente consegue sim resolver os problemas sociais. Né? Mesmo que cada um dê um pouquinho, uma porcentagem pouca, dá para a gente resolver os problemas sociais e, uhum. com certeza, conseguir elevar o nível de todas as pessoas existentes. Né? Eu acho que Isso. só E aí, o que falta mesmo é questão de vontade. Ô, Bruno, porque assim, é importante estudar, mas também a gente também tem que levar a nossa riqueza, né? Eu falo riqueza não só riqueza patrimonial, mas também riqueza de um pouco conhecimento que nós temos, tal, levar para o semelhante, né? olha, Para que ele deixa eu também contar uma coisa possa, né? interromper rapidinho. Se a gente cair, é porque o Instagram, se eu não me engano, ele permite que a gente fique 1 hora de live. E aí eu vou abrir a live te chamando de novo, só pra gente Tá, concluir. tá, beleza, bacana, tranquilo. E fechar, não se Ai, preocupa não, que eu vou abrir de novo a live e te convido. Vai ser aí. certo, certo. Também falar isso pra galera que tá nos acompanhando, que se porventura cair, a gente cai e volta de novo, né? Tá, aí eu acho também importante assim também a gente prosperar essa riqueza, né? Ampliar essa riqueza no sentido assim, para levar para outras pessoas, né? Permitir que outras pessoas também tenham a oportunidade de crescer, de evoluir, né? E assim que para isso nós passemos, né? Viver numa sociedade, num mundo melhor, né? Eu falo isso porque eu tenho uma filha de 2 anos, né? E assim, eu quero que ela viva num mundo melhor do que no qual eu vivi, né? Eu quero que ela não passe pelas mesmas limitações que porventura ao longo da minha vida eu tive, mas, mas por outro lado, não é que eu quero que ela passe, não quero que ela passe pelas mesmas dificuldades, mas eu quero também que ela possivelmente vai ter outros tipos de dificuldades que eu não esteja tendo agora, né? E também, assim, a gente ajudar o nosso semelhante a olhar, olhar para as pessoas que estão mais necessitadas, eu acho que isso também é importante. Isso também é uma forma de riqueza, né? Eu acho que Tá, riqueza de paz, Bruno, voltamos. Sim, pronto, voltamos, cara. Depois, fazer um... Beleza, Boni. Um grande amigo meu aí, Bonifácio, um abraço pra você. Beleza, mano. Fala comigo depois no privado que eu converso contigo. Bruno, Hum, pegando o gancho aí do que a gente estava conversando, eu tenho uma pergunta para você. Na verdade, duas pois, que eu quero que você me responda. Número um, você acredita que as empresas conseguem fazer investimento, né, como pessoa jurídica, né? No caso, eu tenho uma loja
e um determinado percentual eu posso fazer esse investimento e em que você indicaria e o que é que você tem aprendido diante dessa crise, velho? Bom, primeira pergunta, se uma pessoa jurídica pode fazer investimento, pode. E como como é uma pessoa jurídica, ela pode. Né? Sim. Agora, sim, se eu fosse empresário, né, quer dizer, na verdade, assim, eu já estou me enveredando para o mundo do empreendedorismo. Assim, cara, eu investiria, sim, investiria. Agora, eu investiria tão somente em renda fixa. Eu não iria para renda variável sendo empresário. Tipo assim, porque em contabilidade nós Você temos. falando como empresa, é isso? Falando como empresa, né? Tá. Assim, beleza. Eu tenho uma empresa, eu peguei o lucro, já paguei todos os fornecedores, já paguei tudo, né? Sobrou meu dinheiro, né? Como pessoa jurídica, eu não investiria em ações, não investiria em renda variável. Por quê? Porque o empreendedorismo por si só já é um negócio extremamente arriscado, né? Ou seja, arriscado no sentido assim de sofrer oscilações ao longo do tempo. Ora, se o meu negócio ele já é arriscado, para que eu vou correr mais risco na renda variável? É uma Entendi. lógica simples, né? Se eu já estou correndo risco na renda variável, para que eu vou correr risco, né? Para que eu vou correr risco? Eu já empreendo, para que eu vou correr risco na renda variável? Não, eu vou correr o dinheiro da minha empresa, da empresa, se porventura eu precisasse investir, eu todo em renda fixa. Agora, digamos assim, eu pego o Prolabore da empresa, né, tiro a parte e boto no meu bolso. Bom, agora eu como pessoa física, aí já seria uma outra história, aí verificaria meu perfil de investidor, enfim. Mas eu como pessoa jurídica, renda fixa, sem sombra de dúvida, nem pesta, nem sabia, não saberia nem o que era uma ação. Mas a segunda pergunta foi o que mesmo? A primeira foi sobre a pessoa jurídica e a segunda foi. A Eu não anotei segunda aqui, velho. eu te perguntei não esqueci. Eu te perguntei, na verdade, o que é que você acredita que vai mudar? Foi isso que eu perguntei? Peraí, que eu fiz minha pesca aqui, peraí que eu vou. Aham. Eu perguntei aqui, o que você tem aprendido durante essa Nesse período, crise da pronto. Covid-19? Rapaz, assim, eu terminei algumas leituras, né? Eu li um pouco sobre marketing, né? Principalmente marketing digital, né? Estou fazendo algumas releituras de alguns livros, né? Por exemplo, esse daqui, né? Qual? Monte a Carteira Vencedora. Sim, Para sim. mim, é um dos melhores livros de investimento que eu li nos últimos tempos, né? Assim, ele é da minha filosofia de investimento, né? Assim, do Value Investing, né? Tô indo para a área de programação também, que é uma área que eu sempre gostei. Em função do exercício da minha profissão, né, eu fui levado a trabalhar com programação, né, com linguagem de programação. Né. Hoje eu programo em VB, mas estou partindo para Python, né, e estou aprendendo tudo sozinho. Eu compro os cursos na Udemy e vou me virando. Aqui, por exemplo, né, é isso que eu estou aproveitando esse período também da pandemia para aprender outras coisas, para agregar, né, a mim, Bruno, como investidor, como pessoa, né? Ótimo. Também estou fazendo alguns outros tipos de leitura, assim, mais filosofais, por exemplo, filosofais e sobre pessoas, por exemplo, esse livro aqui Steve Jobs. do Steve Jobs, porra, eu tô gostando muito desse livro, né? Porque eu leio vários livros ao mesmo tempo, assim, eu não tenho uma lógica para ler. Pego, leio e vou lendo. Né? Eu segui uma lógica. Eu tô lendo um livro que não tá aqui agora, de Benjamin Graham, aquele investidor inteligente. Bacana. Eu tenho ele aqui, agora eu não sei onde tá, velho. Tá aqui na minha Babilônia. Eu tive a vontade de ler aquele livro na primeira vez que eu tive aula com você. A primeira vez, Qual? a primeira vez que eu tive aula com o Bruno, pra quem não sabe, que tá no live, foi meu professor na faculdade. Valeu, Bonifácio. Python é massa, velho. Muito, muito bom, por sinal. Né? Um dos melhores professores que eu já tive. E
despertou assim, uma curiosidade não só em entender o mundo econômico, mas também a cultivar gosto por esse tipo de leitura. Foi aí que eu fui atrás, correndo e buscando. E é um livro muito bom. Eu tenho aproveitado também para atualizar minhas leituras. Genésio também está aqui cheio de livro, né? Ele tem aqui... Eita, caramba! E aí? Ele tem esse aqui. Esse aqui fala de quê? Aí é originais, né? São as pessoas que promovem o desenvolvimento de diversas áreas do setores energéticos, setores várias. São aquelas pessoas que têm um mindset que faz funcionar as coisas. Tem esse aqui também. Crush, uma breve história da economia, que ele vai me emprestar, ele não sabe, mas ele vai me emprestar. Esse livro é muito bom para quem está começando a entender. Ele explica como foi criada a Bolsa de Valores, né? Inflação, deflação, de uma forma que você entende o que ele fala de uma forma bem fácil, para iniciar, né? Que é um bom livro. E para indicação. E esse aqui que ele está lendo agora é o de Vicente Falcone. Gestão de Porra, qualidade. bacana. Recomendo fortemente o livro Sonho Grande. Muito bom. Já li. Muito bom. Muito bom, de Cristiane Corrêa. Muito bom. E aí é isso, cara. Assim, eu tô aproveitando para fazer isso, né? Para ir além da contabilidade, porque minha formação original é em ciências contábeis, né? Eu preciso entender, eu preciso estar atualizado no contexto contábil, eu preciso, né? Assim, mas também eu entendo que eu preciso investir na minha carreira profissional, porque é a minha carreira profissional que vai permitir que eu gere renda, aumente minhas fontes de renda, né? Meu pai, por exemplo, já me dizia o seguinte, e até uma ideia, né, um mindset para esse contexto. Meu pai, ele não... Ele teve uma educação militar, meu pai, e assim, ele falava o seguinte, que nós precisamos de ter mais de uma renda, né? Ele dizia isso, né? Assim, precisamos de ter mais de uma fonte de renda, né? E aí vai muito no que Genésio falou logo no início, né, dessa live, né? Nós precisamos ter planos, né? Plano A, B, C, D, E, né? Ou seja, por exemplo, eu sou profissional de contabilidade, eu tenho meu plano A, né? Mas também eu entendo que eu preciso ter um plano B. Ou seja, isso significa o seguinte, olha, a geração passada, né, dos nossos pais principalmente, eles focavam no plano A. Eu entrei numa empresa, vou seguir carreira dentro dessa empresa, vou tentar chegar ao topo da carreira, tal, e morreu Maria Preá. Eu penso o contrário, né? Eu acho que é importante você seguir uma carreira, tal, como os nossos pais, mas também eu entendo que a gente precisa ter um catado também, né? Ter um plano, né, assim, alternativo para aquela ideia do e se, né? É o que está acontecendo agora. E se, né? Nós já temos nosso pano na manga, né? Bruno, eu não quero empreender, eu não gosto de empreender, eu não tenho interesse nenhum. Beleza, cara. Então, né? Forme uma reserva que lhe sustente, né? Por um longo período, se porventura alguma circunstância na sua vida acontecer, né? Como já dizia Renato Russo, disciplina é liberdade, né? É a disciplina de buscar conhecimento, é a disciplina de estudar, é a disciplina de mudar de mindset que vai permitir que possamos ter liberdade, né? Por exemplo, a liberdade hoje que eu tenho, graças a Deus, hoje poxa, Carla é minha esposa, tá aqui na live também. Né? Carla, vamos almoçar fora hoje, vamos. Né? Isso para mim é liberdade. Né? Ter liberdade de eu passar no shopping e ver aquela camisa bacana, falei, pô, eu tô a fim de comprar, vou e compro. Porque eu penso o seguinte, consumir é bom? Nos conforta a nossa alma? Conforta. Agora, tudo em exagero é sobra. Né? Eu acho que, na verdade, né, a gente tem que buscar o equilíbrio nas coisas. O equilíbrio no consumo, o equilíbrio, né, com relação ao empreendedorismo, o equilíbrio com relação às nossas finanças, o equilíbrio, enfim, o equilíbrio na vida. Eu acho que isso que é a grande chave, né, para que nós possamos, né, passar por uma circunstância na qual estamos vivendo com mais resiliência. Verdade.
E o que você falou cara, é sempre fundamental, né? Essa questão de você ter o equilíbrio, de você saber o que você vai gastar nos horários certos, saber o que você pode, o que você não pode, e você ter essa mente que vai auxiliar o seu bolso lá na frente, né? Que é importante hoje que a gente visa, né? Seria muito hipócrita da minha parte dizer que ninguém pensa em dinheiro. Claro, todo mundo quer dinheiro porque todo mundo quer fazer as coisas boas, né? Fazer uma viagem, comprar um carro, cada um faz o que achar melhor. Mas Eu mesmo quero ter eu sou louco para ter uma BMW, né? Só não tenho agora porque eu não posso. Quer dizer, fina, financeiramente eu posso, assim, eu posso chegar a passar no crédito, mas será que eu será que eu vou ter condições de manter um carro desse ao longo do tempo? Não. É por isso que eu tenho meu carro há 8 anos, botei um kit gás agora, ele tem um carro bomba agora, né? E tô tocando a vida. Com certeza. Mas isso é verdade, né? Você ter sempre renda passiva para receber dinheiro, né? E não para renda apenas para gastar, né? E no final do mês você está com saldo negativo, né? E isso aí Esse aqui tem viver demais. Tem né? vontade de morar o quê? De conhecer Fernando de Noronha. Vontade! O menino tá trabalhando para conseguir isso. É, porque a vida também não tem. Aí eu pego muito o que Zé Ronaldo fala, meu amigo, ele fala o seguinte, cara, o dinheiro é pra. Como ele parafraseia um amigo nosso, diz o seguinte, rapaz, dinheiro serve pra duas coisas, pra gastar e passar troco. Entendeu? Então, pra que você vai pegar, vai ficar guardando que nem um maluco? É importante? É. Né? Não vou dizer que não é, mas eu acho assim o seguinte. Eu acho que também você tem que dar certos prazeres. Eu reconheço que às vezes eu sou meio cri-cri, eu sou meio disciplinado até demais da conta, né? Minha esposa que agora que tá me dando, né, conversando comigo, tal, e realmente eu tenho que reconhecer que ela tem razão nesse sentido, né? Porque eu passo a ser disciplinado até demais, né, com relação às finanças. Mas assim, hoje eu reconheço que eu acho que o objetivo é você ter o equilíbrio, né? Uma vez ou outra, fazer uns certos exageros é bom, tal, mas nada que saia do compasso, certo? E eu acho que é nesse sentido que a contabilidade desempenha um papel sobremaneira, né? A minha ciência. E tem um exemplo, viu, Bruno, do livro que você citou aí, O Sonho Grande, fala da vida de Jorge Paulo Lemann, Sim, fala sim, de sim. Marcelo Teles, né? Então, Beto Sicupira. Então, eles viviam uma vida frugal, né? O que significa uma vida frugal? Que é uma vida mais tranquila, sem muita ostentação, luxo, né? E eles... o Lehman, né, é o homem mais rico do Brasil. O segundo São o que são, né? Então, são o que são hoje aí, né? O cara dono da Ambev, né, o dono das lojas americanas, Burger King. Então ele... Budweiser. Né? Oi? Budweiser, também é dono da Budweiser também. Da Budweiser, que é a Bembev, né? Tá inclusa na Bembev, né? Então... Muito bom sinal. É uma internacional, é uma multinacional, e eles, os caras, vivem de forma bem simples, né? Não fica exibindo carrões, né? Ao contrário daqueles que ficam se exibindo, né? Vendendo ideologias, vendendo falsas riquezas, aí fica tirando foto de carrão, né? Na verdade, o carro não é dele. O carro é alugado, ele tira foto para provocar uma curiosidade, para motivar você a entrar naquele negócio dele, né? Cara, você tem que ter cuidado com isso aí. Karine tá dizendo o seguinte: tem um Fusca e a vida minimalista. É isso aí, Karine. É você adotar alguns princípios do minimalismo, né? Assim, uma coisa que eu falo assim com minha esposa, é uma coisa com a nossa filha assim, que eu vou pesar o dedo assim, no sentido assim, eu vou gastar o que eu puder e dentro das minhas possibilidades de educação, né? Assim, que eu acho que é a chave que permite a mudança, né, do ser, né? Mas no resto, eu vivo, ter uma vida simples, né? Ter um carrinho tal, bacana, né? Às vezes, uma vez ou outra, se dá o luxo de fazer uma viagem, né? Ir aqui, tal. Não é nada de outro mundo, não, gente. Agora eu penso o seguinte, que
você precisa ter o dimensionamento das suas receitas e suas despesas para você possa fazer isso. Né? Ou seja, é através dessa visão das suas finanças, dos seus gastos, das suas receitas, suas despesas, do seu patrimônio, né? É que você vai, a partir daí, você estabelecer os anseios, os objetivos. Né? Por exemplo, eu tenho uma carteira, né? Porque como eu monto carteira de acordo com objetivos que eu quero na minha vida. Né? Um deles é a aposentadoria, a trocar de carro, né? Ter uma reserva para momentos de circunstâncias. E eu montei, eu falo isso no curso, né, que eu ministro, eu montei uma carteira para a Copa do Mundo de 2026, que vai ser em 3 países: Estados Unidos, Canadá e México. Né? E aí eu montei essa carteira e tô aportando devagarinho, né? Não para como eu chegar na época lá, eu ter o dinheiro para me cobrir. Não, mas assim pelo menos já está estruturado. Né? Porque eu quero ir com minha esposa, minha filha e meu afilhado que eu tenho como um filho. Né? E nós 4. Né? E aí eu mato 2 coisas com uma cajadada só. Que na verdade assim, nós não temos o hábito de estabelecer objetivos. Né? Principalmente com relação às finanças. Né? É porque o negócio está preso assim. Senão eu mostrarei a vocês aqui no meu quarto, né? No quarto, quer dizer, no escritório que eu e minha esposa temos. Assim, eu botei alguns objetivos, alguns projetos pessoais, né, que eu estabeleci, né? Muito deles, graças a Deus, eu já consegui, né? Assim, já cumpri-lo, né? E na verdade, assim, nós estabelecemos esse projeto, né, de curto, médio e longo prazo, né? E para tudo isso, né, assim, de acordo com a temática da live, para tudo isso eu utilizo a contabilidade, né? Eu aplico as ferramentas da contabilidade no meu dia a dia, né? É a partir dela, né, de acordo com suas ferramentas, com seu proceder metodológico inerente à ciência, né, que eu utilizo para eu definir as minhas coisas, né, o que eu quero, né, a troca de um veículo, né, uma viagem, né, até sonho de consumo mesmo, né. Eu agora, por exemplo, como eu sempre falo, disciplina e liberdade, né. Eu sempre fui muito casquinha, né, eu reconheço, né. E assim, eu falei, rapaz, e aí eu tenho um celular, porque não tá aqui não tá aqui no quarto não. Eu tenho um celular que já tava numa requengada do caramba, né? E aí minha esposa, não, compra um celular bom, compra um celular. E aí eu pesquisar celular, né? Eu já sabe, né? Por pesquisar, aí eu vejo o que é o bom, o que é o melhor, que vai, que vem, que sobe, desce e tal. Mas eu pensei assim, falei, cara, vamos fazer o seguinte. Você tem reserva suficiente para fazer face a esse gasto? Né? Isso vai impactar você? Eu respondi não. Então pronto, eu peguei e comprei um S9, né? Um celular relativamente top, né? Não sei se... Porque eu não entendo muito de celular, né? Foi o celular mais caro que eu comprei na minha vida. Mas por que eu me dei esse luxo? Porque eu cumpri todo aquele ritual. Eu fiz a base, preparei bem estruturada a base, né? E sempre seguindo o lema: disciplina é liberdade. Show de bola. É Show de isso aí. bola. E isso daí que você fala também tem relação ao nosso projeto da Poupe, porque é o seguinte, o que a gente visa para o pessoal aí da live também entender. O que acontece? A gente tá formando um aplicativo em que a gente vai dar instrução financeira para a pessoa, né? E vai fazer o seguinte, toda vez que a pessoa fizer uma compra, a gente vai determinar um percentual daquele valor para uma reserva de emergência. Dentro dessa reserva de emergência, ela vai estar aplicada a uma BI, provavelmente, e a partir daí ela vai obtendo pequenas rentabilidades. Claro, se ela quiser uma rentabilidade muito superior, ela busca, né, outras vertentes que vai estar disponíveis no aplicativo. Né? E respondendo, deixa eu só finalizar respondendo essa pergunta aqui. Como eu identifico meu estilo de investimento? Boni, hoje em dia, quando você cria dentro de uma conta, dentro de uma corretora, eles fazem perguntas, né, em que você consegue identificar qual é o seu objetivo, o que mais combina com o seu perfil de investidor, certo? E além disso, você consegue identificar também se você quer ser uma pessoa mais conservadora, né? Se você quer ser uma pessoa que arrisca mais e, com compensação, pode ter um retorno melhor.
E se você é uma pessoa equilibrada, se você tem metade em renda fixa, outra metade em renda variável, vai muito do seu perfil. Né? E vai muito do que você Bonifácio, fazer eu vou responder, também vou acrescentar, Bruno. Existe um questionário chamado, que é exatamente isso que o Bruno falou, chamado API, Análise do Perfil do Investidor. É um parâmetro que é utilizado pelas instituições financeiras de forma geral para identificar o seu nível, o seu apetite ao risco. Né? Conservador é menos apetitoso ao risco, arrojado é mais apetitoso. Existe um questionário, né, que ele responde, você respondendo, ele te dá, né, de acordo com as respostas, né, as suas respostas a esse questionário, ele permite dimensionar o seu perfil de investidor. Sim. Pronto. Aí seria isso. Bruno, cara, obrigado aí pela live. Pô, eu que agradeço, cara. Agradeço aí. Pô, muito obrigado mesmo. Eu espero que todas as pessoas que estiveram aqui possam ter aprendido, né? Pessoal da live, segue o professor Bruno aí, o cara Sigo aí fenomenal, que em fantástico. breve teremos novidades, né? Que eu tenho um curso, né? Finanças de A a Z, finanças pessoais de A a Z. Eu fiz 2 turmas aqui em Salvador no ano passado, presencial, né? Eu fiz ele estava rodando online, né? Mas aí eu dei uma parada nele, mas aí eu estou reformulando ele novamente, estou aproveitando esse período de pandemia para isso, né? Sim. Graciete, obrigado, valeu, Graciete, tamo junto. Eu estou reformulando ele, né? Para Bruno, qual o melhor tipo de investimento? Carly Ribeiro, depende dos seus objetivos, né? Tem uma metodologia chamada GBI, que é Goal Based Investments, ou seja, é uma estratégia de investimento. Por exemplo, no curso que eu ministro, eu ensino isso, né? Que, por exemplo, assim, o seu foco não é a rentabilidade, mas o atendimento dos seus objetivos, né? E aí, de acordo com esses objetivos, você vai canalizar seus recursos. E aí, eu estou montando esse curso, né? Provavelmente no final de junho, também depende dessa pandemia aí, como é que vai se comportar, que aí eu vou estar lançando uma turma online, né? Vou lançar uma turma offline, ou seja, eu vou lançar uma turma presencial em Salvador, aqui em Salvador, e também vou lançar uma turma online, né? E aí eu falo do desequilíbrio, das causas e consequências dos recursos financeiros, falo um pouco de finanças comportamentais, falo um pouco do papel das emoções, né? Porque, por exemplo, eu sou formado, eu fiz mestrado em contabilidade, e minha linha de pesquisa foi finanças comportamentais, né? De que forma as emoções, os aspectos psíquicos do agente impactam nas decisões financeiras, né? E aí eu falo sobre isso, né? Eu falo como se utilizar as ferramentas contábeis para organização, planejamento e execução das finanças, né? Uhum. E aí nós vamos estar com esse curso aí lançando aí do 2º semestre. Tudo indica, Pode né? contar com a gente aí que a gente vai divulgar aí, vamos trabalhar para poder deixar nosso bolso mais saudável, né? Né? E que possamos ser felizes com as decisões, né, que tomemos, né? Mas é isso. Mas qualquer coisinha, gente, me siga aí no Instagram, né? Sempre eu posto dicas, informações, né? Pode perguntar diretamente lá, tem um link lá do meu WhatsApp, pode perguntar diretamente a mim, naquilo que eu puder responder, eu respondo, sem problema algum, eu não tenho essa besteira comigo, né? Enfim, né? Estamos aqui para ajudar um ao outro. Com certeza. E, cara, mais uma vez quero te agradecer, obrigado mesmo. Valeu, cara, tamo junto. Você é fenomenal, show de bola. Com certeza. Não, cara, que nada. E, pessoal, obrigado pela presença de todo mundo aqui, certo? Um abraço para todo mundo, um beijo no coração. Sejam saudáveis financeiramente, né? E muito obrigado, viu? Bruno, Tchau, gente. Obrigado, boa noite. Fica com Deus todo mundo. Valeu. Valeu. Tchau.